Aquilo que é falado é sonho. Visualizado torna-se excitante. Planejado torna-se possível. E agendado torna-se real. E é exatamente sobre esse assunto que a gente vai discutir no vídeo de hoje. E antes de entrar no conteúdo em si, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, para que você possa contribuir com o Luiz e o Focus Live para que esse projeto continue andando. Muitas vezes nós falamos sobre coisas, nós visualizamos, sonhamos. Falamos para quem? Falamos para nós mesmos. Você mesmo já deve ter parado por várias vezes na sua vida e pensado sobre aquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer realizar. E às vezes a gente fala para as pessoas também, nossos amigos, pessoas ao nosso redor. E quando nós fazemos isso, nós estamos apenas fazendo as primeiras etapas. E aí a coisa geralmente nunca acontece. Não sei se isso já aconteceu com você. Comigo já aconteceu inúmeras vezes. Projetos, coisas que eu precisava fazer e nunca fazia, nunca realizava. E as coisas começaram a andar de fato quando eu comecei a agendar. Porque quando você agenda, não tem como correr. Você agenda, você torna a coisa muito mais real, muito mais palpável. Por quê? Porque tem uma data específica, tem um horário específico. A maioria das coisas que a gente deixa de realizar, você pode perceber, são as coisas que a gente não agendou, as coisas que a gente apenas fala a respeito. Enquanto a gente estiver falando a respeito e não executar de fato, isso nunca vai se tornar realidade. E quando a gente fala de agendamento, a gente pode lembrar por diversas vezes quando a gente vai no médico, quando a gente vai num dentista, num advogado, consultar alguém, geralmente a gente precisa fazer o que antes de falar com aquela pessoa? A gente precisa realmente agendar, você precisa de uma data, de um horário. E quando você faz isso, geralmente quando a gente faz isso com as pessoas que não sejam nós mesmos, a gente tende a cumprir esse compromisso. Por quê? Porque se você agenda com médicos, se você agenda com dentista e não vai, você vai tomar uma bronca, seja do médico, do dentista ou da secretária. Então você precisa estar lá. Ou então você pode até mesmo ter que pagar a consulta antecipadamente. Se você pagar a consulta antecipadamente e não estiver lá, o que vai acontecer? Você vai perder o seu dinheiro. Então existe um elemento de dor aí que faz com que você realmente esteja lá. Nós, para poder realmente executarmos as coisas que precisamos, nós precisamos fazer de fato a mesma coisa. Precisamos jogar um elemento de dor, tornar aquilo como um desafio mesmo para a gente. Porque a partir desse ponto, aí assim a gente vai ter que ser pressionado por nós mesmos para poder realizar aquilo. Se a gente não faz isso, se a gente não consegue, se não colocamos aquilo no nível de urgência, no nível de execução importantíssimo, como se fosse realmente a nossa própria vida, o nosso próprio sangue, a gente deixa de lado. É assim que são criadas listas de pendência. Quando a gente cria uma lista, eu tenho certeza que você tem a sua lista, eu tenho a minha lista. Há 2 semanas mesmo eu deixei de atender 3 clientes por falta de atenção, desatenção. E isso é muito feio. E quando a gente fala da nossa própria vida, nós estamos falando realmente de tudo aquilo que mais importa, as áreas mais importantes, como a nossa saúde, a nossa intelectualidade, a nossa espiritualidade, o nosso corpo físico. Tudo isso, nosso trabalho, tudo isso faz parte da nossa vida. E para que essas coisas possam estar crescendo, porque tudo aquilo que não cresce está acontecendo o quê? Está morrendo. Toda a nossa energia que não é direcionada para aquilo que precisa realmente da nossa energia, aquilo vai morrer. Isso funciona como uma planta, né, que precisa ser aguada, que precisa ser tratada para que ela continue crescendo, para que ela continue se desenvolvendo. Se ela não tem os cuidados essenciais, os cuidados necessários, essa planta vai morrer. Se a gente não agenda, se a gente não vem e faz, as coisas nunca vão acontecer. Eu falo isso por mim mesmo. Apesar de eu estar aqui conversando, falando sobre esse assunto com você, eu sou uma pessoa que precisa realmente ter essa disciplina de agendar, ter realmente esse compromisso de agendar, porque senão, meu amigo, minha amiga, as coisas vão ficar de lado. Assim como essa série de vídeos que eu tenho trazido aqui no YouTube, de certo modo eu crio um agendamento, eu preciso fazer isso. Por quê? Porque isso aí foi um projeto que eu coloquei para mim fazer, né? Então eu venho e realmente faço isso. E isso é extremamente importante, isso é uma prioridade para mim, de certo modo, daí eu venho aqui e faço tudo isso. De outra maneira, isso seria apenas uma coisa falada, né? E muitas vezes, da maioria das vezes que eu deixei de cumprir os meus compromissos, ficou apenas no verbal. Não tinha algo concreto, não tinha algo referente. E quando você agenda, de certo modo, você cria esse compromisso com você mesmo. Por quê? Porque é a sua caneta. Inclusive, eu sugiro para você que você tenha uma agenda, que você escreva a pulso, a punho, para que você crie aquele compromisso. Porque
aquilo que você está realmente usando, movimentando, usando o seu corpo. Existe um elemento sinestésico ali que vai ter um peso. Porque o que acontecer, mesmo que você agende e não execute, o que vai acontecer é que, hora ou outra, você vai olhar para a tua agenda e vai ver aquela lista de pendências, aquela lista de agendamento que você não cumpriu. E aí isso vai gerar dor para você. Então, de certo modo, isso serve como um elemento para poder despertar você para ação. Então, toda vez que nós fazemos esses passos, né, que é óbvio que quando a gente fala a respeito é algo muito bom, né, porque você está realmente verbalizando as suas intenções, os seus objetivos, as suas metas, mas precisamos entender que isso não é o suficiente, precisamos fazer mais do que isso, dar um passo a mais, e esse passo a mais é justamente o agendamento. Se a gente olha para as pessoas que geram resultados, eu sempre menciono as pessoas que geram resultados, porque é para elas que a gente precisa olhar, é para elas que a gente precisa modelar. Não são os nossos amigos ou colegas ao nosso redor que ficam apenas dizendo coisas, falando coisas e não cumprem. É óbvio que a gente precisa ter amigos, precisamos ter realmente esse círculo de amizade, mas precisamos também ter pessoas que estão acima de nós, porque essas pessoas, de certo modo, ou elas estão no caminho, ou elas já chegaram no resultado que a gente deseja e a gente pode aprender com elas. Então, saber modelar essas pessoas, nesse sentido, vai te trazer realmente um elemento muito consistente, concreto, para que você possa aplicar isso no seu dia a dia. Agora, se você simplesmente assistir esse vídeo, ficar excitado, né, ter realmente, sentir um certo êxtase, nossa que legal, eu vou começar a agendar minhas coisas, ou então eu vou pegar o que eu já agendei e vou começar a colocar em prática. Isso é muito bom, geralmente esse sentimento surge, pelo menos surge em mim, quando eu tenho contato com algum conteúdo inspirador, alguém falando isso para mim, alguém falando vai lá e faz. Porém, a gente precisa pegar aquele momento e colocar a mão na massa no momento exato. Se a gente faz isso, se a gente deixa para depois, aí a tendência daquilo é que caia no esquecimento e aí vai tudo por água abaixo. Aí vai entrar o próximo dia e o próximo e o próximo e o próximo. De repente já se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos da nossa vida e a gente deixou de fazer e realizar os projetos mais importantes. Por isso é importante nós agendarmos. E eu espero que eu tenha conseguido convencer você da importância do agendamento, porque quando você agenda, de fato, você torna as coisas reais. Eu vou repetir essa menção que foi realmente dita por Anthony Robbins. Aquilo que é falado é sonho, visualizado torna-se excitante, planejado torna-se possível e agendado torna-se real. Guarde bem essa menção, eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, profissional. E espero que esse vídeo tenha feito uma diferença para você. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Fico por aqui e até o próximo vídeo.